Aleluia. Saúde o povo de Deus esta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Se colocar em pé esta noite para estar lendo a palavra, iniciando esse culto na presença do Senhor Jesus, né? Culto de Santa Ceia. Nos Salmos 91. 91 e primeiro. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu e em quem confio. Senhor, meu Deus, na tua presença, Pai, que nós estamos nesta noite, ó Senhor. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Vai receber nossos louvores nesta noite, ó Pai. Receba a nossa adoração, nossa oração, Pai. Vem usar, Senhor, cada vaso que chegar aqui na frente, Pai, cada irmão, Senhor. Vem usar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, ó Senhor amado. Abençoa aqueles que vai ministrar a tua palavra nesta noite, ó Pai querido. Visita os irmãos que vão entrar na live nesta noite, ó Pai querido. Visita os lares, Pai, visita os enfermos nesta noite, Pai. Há poder no sangue de Jesus, ó Senhor, nós cremos, Pai. Fica conosco nesta noite, Senhor, na direção desse culto nesta noite, Pai. Abençoa os vizinhos de volta à congregação, Pai. Desperta este povo, Senhor. Desperta, Pai, porque é a última hora, Senhor amado. Jesus Cristo breve vem buscar a sua igreja. Nós sabemos, Pai, nos desperta cada dia, cada manhã, Senhor. Que nós possamos, Pai, te adorar, Senhor, com nosso coração limpo perante a Ti, Pai. Receba, Senhor, nossa adoração nessa noite, Senhor. E fica conosco, Paizinho amado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Aleluia. Então vamos descansar na presença do Senhor Jesus, né, irmãos? Aleluia. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né, irmãos? Aleluia. Não há ninguém maior que o nosso Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar louvando o nome do Senhor com os louvores nesta noite. Aleluias. Agradecendo ao Senhor por mais final de semana abençoado na presença do Senhor. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso favor. Aleluia. Podemos dizer com toda certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor por 196. 196. Aleluia. Aleluia. Uma flor gloriosa. Aleluia. Já achei uma flor gloriosa. Quem deseja a mesma terá. A rosa de São preciosa. Entre mil mais beleza terás, no vale da sombra e da morte, nas alturas de glórias e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saul, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou em as rosas do céu. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus.
vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso. Será triste pra ti o além. Esta por hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do seu precioso, para nós é Jesus. Aleluias. Deus poderoso, aleluia. Enquanto nós estiver colocando Deus como precioso em primeiro lugar, aleluias, tudo vai bem, aleluias. Vamos louvar o Senhor com o hino 33 da nossa harpa. Vamos pedir para o Senhor segurar as nossas mãos, aleluias. 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me estreva dar nem um só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Oh, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo que as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar a esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, leva-me contigo, pra onde eu goze o teu eterno amor. Aleluia. Promessa, né, irmãos? Aleluia. Promessa do Senhor Jesus, né, irmãos? Aleluia. Quando ele voltar e se rompendo, aleluia. Oh, Espírito Santo, nós possamos estar preparados, esperando o nosso Pai, né? Esperando o nosso Senhor, aleluia. Para que irmos para um lugar, aleluia. Se aqui está bom, lá vai ser melhor ainda, irmãos. Aleluia. Um lugar que não vai ter mais dor, não vai ter mais desavença. Aleluia, não vai ter sofrimento para ninguém, né? Aleluia. Deus é poderoso, Deus é tremendo, aleluia. Um lugar de gozo e paz. O lugar que o Senhor foi preparar para nós, aleluia. Deus é tremendo. Vamos fazer os 15 da nossa harpa nesta noite, aleluia. Tudo bem conhecido, aleluia. Todo mundo pode ajudar a cantar, aleluia. Foi no 15, aleluia. Ao cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador.
desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Com ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós ouvimos falar, aleluia, dessa graça sem par, né? Aleluia. Mas muitas vezes endurecemos o nosso coração e não queria, aleluia, ouvir, não queria aceitar o evangelho da cruz, aleluia. Mas um dia, aleluia, Jesus, o Senhor nos chamou, aleluia. E hoje nós agradecemos ao Senhor, aleluia, porque somos filhos de Deus, aleluia, somos herdeiros do Senhor Jesus, aleluia. Por isso que estamos aqui nesta noite, muito felizes, aleluia, de estar na presença do Senhor, aleluia. Para aqueles que não têm, aleluia, Jesus, a esperança na vida eterna, hoje é um dia de tristeza, irmãos, aleluia. Mas para nós que temos certeza, aleluia, e cremos na ressurreição, cremos, aleluia, na vida após a morte, é dia de alegria, porque um dia nós vamos encontrar com nossos queridos que já partiram daqui, aleluia. A vida não termina aqui, irmãos. Que bom que seria se terminasse tudo aqui, mas não termina, aleluia. Tem uma vida após a morte, aleluia. E para essa vida após a morte que estamos aqui se preparando, buscando o Senhor Jesus. Aleluia. O presbítero Moisés está com essa oportunidade nesta noite. Aleluia, aleluia. Grandioso Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, que a sua dá uma alegria. Sua graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus temos aqui mais uma vez, né, irmãos? A presença do Senhor.
esta noite. Graças a Deus, podemos ouvir já uns hinos maravilhosos aqui. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Muitas vitórias o Senhor já tem dado para nós, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nós somos falhos, né? Nós somos falhos, muitas das vezes. Mas nós reconhecemos a nossa fraqueza muitas das vezes, mas nunca saindo fora do contexto, né? Glória a Deus, aleluia, sempre firme no Senhor, porque muitas vitórias o Senhor tem nos dado. Aquele que está na presença do Pai, ele presencia algo que ele fez outra hora, né? Muitas, aleluia, muitas boas e novas ele tem em nós acrescentado. Eu agradeço, meu Deus, pelo que tem feito no meio da minha família. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ali, que nem meu filho Ariel, né, irmão? Glória a Deus, que o Senhor tem feito na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Fala o homem, nós, irmãos, nós acreditamos, não acreditamos muitas vezes. Alguém não acredita o que há de acontecer no nosso meio, em favor da nossa família, né? Glória a Deus, nós oramos, nós pedimos muitas das vezes quase que até angustiados, às vezes sem esperança, né? Muitas das vezes, mas nós estamos ali implorando ao Senhor. Então, irmãos, glória a Deus, o que o Senhor tem visto, aleluia, e tem feito no nosso meio. Glória a Deus, e hoje, eu creio, e te falo na minha oração, eu creio muito mais o que Ele pode fazer por nós, através de nós, através da nossa oração, através da nossa petição, irmão. Então, nada em vão que nós fizer na presença de Deus. Nada em vão naquilo que nós possamos progredir, aleluia, prosperar na presença do Pai. Sabemos que o Senhor tem tantas coisas boas e bonitas para nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Umas vezes, aleluia, quando as crianças eram adolescentes, eu dizia, aleluia, que meus avós, minha avó, aleluia, exigia e nós fazia. Era para nós deitar, dava benção na mão, nós levantava de manhã, dava benção na mão e foi indo, fomos largando, né, irmão? Fomos largando. Daqui um pouco nós dava benção de longe, benção, vó. Daqui um pouco nós só dizia, benção, vó. Não levantava nem a mão. E aí minhas crianças diziam, isso aí eu acho que não é verdade, pai. Mas é verdade, sim. E daí nosso filho Ariel, quase toda noite ele dá a benção na mão. Depois que ele sarou, está sarando, ele nos dá a benção na mão. Aleluia. Aleluia. Que Deus te dê muito mais, meu filho, na presença dele. Que Deus te dê firmeza. Aleluia. Glória a Deus, te dê ânimo, te coragem, sabedoria. Aquela sabedoria lá do céu. Porque aqui da terra não tem nada. A sabedoria aqui da terra é só para nos enganar. Mas aquela sabedoria, aquela humildade vem do Senhor, aquela que vem de Jesus, é incomparável. Glória, aquele amor de Jesus, aqui na terra é poucos, mas tem muitos que adquirem. Muitos adquirem e muitos já subiram. Aqueles que já adquiriram, aqueles que já estão preparados, já subiram. E a hora que nós se preparar, o Senhor vai nos dar também. Nós estamos aqui por um tempo. Tem muitos que, muitas angústias, dizem, o Senhor podia me levar em breve. O Senhor podia vir me buscar cheio de sofrimento. Irmãos, Glória a Deus. aqui nós temos que fazer a nossa parte.
Nós temos que buscar, o preparo vem de nós. Nós temos que se preparar, né? E muitas das vezes, alguém dos familiares tem que orar a preparação de alguém que está sofrendo. Muitos nos atiram pedra na enfermidade. Eles estão enfermos porque estão angustiados. Então eles atiram pedra ainda, mas nós temos que orar. Buscar um milagre para nós e orar por eles. Orar que Deus prepare a vida deles. E assim é com nós. Assim é com nós, comigo. Né? Buscar a perfeição de Deus, buscar a sabedoria, buscar a humildade que nós precisamos no dia a dia. Que o sofrimento aqui vai até o fim, aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E vai ser eterno para aqueles que ficam aqui. Né? Que a tribulação vai ser eterna para aqueles que ficar. Glória a Deus, aleluia. Então, muito gratos somos nós que temos no caminho da perfeição. Muitas das vezes meio fraco, né? Aleluia, mas estamos andando. Fraco, mas não derrotado, irmão. Temos fraco, mas não derrotado. O Senhor está com nós. O Senhor está contigo, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele está com nós na bonança. Aleluia. Está com nós, aleluia, na dificuldade. Em todas as circunstâncias está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, então, irmão. Temos que ser gratos em tudo que o Senhor nos permitir. Que também aqui nada acontece sem a permissão de Deus. Em nossa vida, nada acontece sem a permissão dEle. Glória a Deus, aleluia. E que se Deus prometeu algo para alguém, algo para ti, meu irmão, minha irmã, pode crer que o Senhor vai lhe alcançar. O que Ele promete, muitas vezes Deus usa alguém para nos entregar algo. Vamos ficar na dispensação do Espírito, nunca vamos questionar. Ah, mas faz horas que eu recebi tais coisas. Irmãos, faz muito tempo que eu recebi recado, profecia do Senhor, mas eu sei que um dia vai se cumprir na minha vida. Vai se cumprir. Aqui vai se cumprir, aleluia, vai se cumprir algo que já foi entregue, aleluia, promessa. Vai se cumprir, glória a Deus, aleluia, em nossa vida. Tudo se cumpre. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém disser que você vai para tal lugar, vai pregar em tal lugar, vai se cumprir. Glória a Deus, vai se cumprir. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vou deixar uma palavra, meditação aqui, irmão. Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. E essa palavra, meditação na igreja. Eu tenho aberto aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 1, que diz: palavra que não foi escolhida, irmão, só abrir a Bíblia. Que diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância. Frisar mais uma vez essa palavra. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo não com vosso filho, que os não sabem e não viram a instrução do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Palavra maravilhosa desta noite, né, irmão? O Senhor continua nos falando esta noite pela sua bendita palavra.
Graças a Deus que o Senhor nos continua falando, cada um de nós. Então, meu irmão, aleluia, é o motivo de nós estar muito gratos. Aleluia, quando o Senhor nos fala, nos ensina, né? Glória a Deus, que diz que é para nós amar ao Senhor, né? Quando diz que é para nós amar a eles sobre todas as coisas, sobre tudo. Aleluia. Glória a Jesus. E quando nos falta algo, muitas das vezes, nós não venhamos blasfemar do Senhor, porque tudo vem dele. Temos que dar graça em tudo, já foi falado aqui esta noite, né? E ele continua pela sua grandeza, da sua palavra. E temos que amar ele de todo o nosso coração, de corpo, alma e coração, né? Quando ele diz que é para nós amar, é amar sobre todas as coisas. Todas as coisas aqui na terra, para nós amar ele com sinceridade. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes temos angustiado, vamos por joelho, vamos orar a ele. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha nos aliviar. Ele veio nos aliviar o nosso coração. Eu quero convidar os irmãos para nós orar esta noite. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Jesus. Mais uma noite nós estamos aqui. Abençoa cada um, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor já tem falado, Pai. Pelos hinos cantados, pela tua palavra. Jesus querido, nos abençoe essa noite. Que nós seja grato, Pai. Pai, que o Senhor possa nos dar, aleluia, dar aquela certeza, aquele ânimo, aquela coragem. Jesus, nos faça digno esta noite de nós participar, Senhor, aleluia, da tua carne e do teu sangue esta noite. Nos faça digno, Pai, que nós possa, Pai, andar mais uma milha aqui, Senhor Jesus, na tua sinceridade. Pai, estenda a sua mão de poder a meus filhos, visita os lares dos meus filhos, minhas filhas, Pai. Entra, Pai, com providência de salvação e livra de todo mal. Livra, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Livra dos espíritos perturbadores, hora das trevas. Mas que o Senhor possa, Pai querido, trabalhar na área da salvação, Senhor Jesus, de cada um. Nos meus amigos, Senhor, da esquerda e da direita, Pai. Nesta vila, em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém? Amém. Fala que vai vir no destino de Jesus. Aleluia, aleluia. Buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. Que o dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia. Que o dono da bênção é Jesus. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. Que o dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia. Que o dono da bênção é Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluias. Deus é poderoso. Deus marcou encontro com cada um de nós aqui neste santo lugar, aleluia, lugar de oração, aleluias. Deus é poderoso, aleluias. O irmão ele estava falando do Ariel, me lembrei do, aleluia, lá do irmão Carlinhos, com a irmã Brandina, aleluia.
É bonito de ver os filhos deles, as filhas são casados, aleluia, tudo enfameado, mas ele chega, eles dão um louvado na mão, ainda dão um beijo na mão Carlina, uma Brandina, né? Abraça, aleluia. E eles brigam pelo colo do Carlinho, que é sentado do lado, outro que é sentado do outro. Isso aí é bonito, irmãos, aleluia. É coisas boas, é coisas muito difíceis de se ver hoje em dia, aleluia. As famílias brigando, uma desavença para cá, outra para lá, aleluia. Agora, esse dia estava eu e meu esposo conversando ali, aleluia. Eu acho que o pai e a mãe, aleluia, deveria, aleluia, ensinar o caminho para os filhos, o caminho que deve ser guiado, que deve andar, né, irmãos, aleluia. E é só isso, não deixar nada, irmãos. Porque a gente vê tantas famílias, irmãos, depois que a mãe e o pai morrem, em vez de eles se unirem, porque a dor é tão grande quando perde alguém, mas não, irmãos, eles ficam brigando por bens materiais. E esquece que aquela turma de irmã e irmão se criaram tudo comendo na mesma mesa, às vezes quando era criança comia no mesmo prato. E se perguntasse para uma mãe, para um pai que já partiu, se eles queriam que os filhos se separassem, não, eles diziam: eu quero que fique unido. Aleluias. Aleluias. Então, irmãos, aleluia, está sendo difícil, irmãos, aleluia. As pessoas trabalham às vezes dia e noite para conquistar algo, que está construindo algo para separar os filhos depois da morte, que morre o casal ali, separa os filhos, que briga pela herança, briga pela casa, briga por tudo que fica. Aleluia. É uma reflexão nesta noite, irmãos. Será que vale a pena, às vezes, muitas vezes, aleluia, nós tirar aquele tempo do chimarrão ali, o casal, às vezes tirar aquele tempo de visitar um parente para trabalhar, para adquirir algo que vai trazer separação para os filhos, em vez de trazer união. Aleluias. E acontece, irmãos, eu estou falando coisas que acontecem, aleluia, está acontecendo, aleluia, entre os nossos familiares mesmo, irmãos, aleluia. Agora, se eu recebi alguém na minha casa ali, dizendo que não pode ir nem na casa da mãe dela, irmãos, ela não pode ir, que a mãe dela ainda nem morreu, irmãos, está viva. Imagina o coração de uma mãe, né, irmãos, ver os filhos brigando por moda de herança. Aleluias. Então, irmãos, o que vale a pena, o que vai ficar, aleluia, nós temos que deixar um bom legado, irmãos, um bom legado, aleluias. Um legado, irmãos, não é que não tem que trabalhar, tem que trabalhar sim, temos que trabalhar, aleluia, Jesus, mas, aleluia, vamos ser gratos pelo pouco que nós temos, aleluia, aquele pouco, irmãos, aleluia, vai dar para nós sobreviver, aleluia, e vamos ensinar o caminho para nossos filhos, deixar um bom legado, aleluia, Jesus, que vai fazer a diferença. Aleluias. A irmã Neuza passa nessa noite essa oportunidade, louvando o nome do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor aqui com o 127. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre a ter. Os profetas, Deus se aproximando, considera
pecador. Mas o fogo santo, ó, queimando, torna útil para o Senhor. Glória a Deus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atenda o teu mandar. Muitos são os que vão espiando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa, lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atenda o teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar. E Jesus nos saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atenda o teu mandar. Aleluia. Deus és poderoso, Jeová, aleluia. Glória, glória, meu Espírito. Aleluia. Para o Senhor com mais um louvor. Santo és tua lei, Jesus. Deus de poder, vai dando vitória, Senhor Jesus. Aleluia. 301. Glória. Aleluia. Deus de poder, 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar,
sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa paz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Mateus passa nessa noite, aleluia, e faz a oração. Recebe o presbítero irmão Elias nessa noite. Não, irmão Agenor nessa noite, faça a oportunidade, aleluia. Vai estar pregando a palavra do Senhor, aleluia, e ministrando a Santa Ceia. Graças a Deus, vamos ficar em pé. Vou orar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar uma palavra abençoada para o nosso Criador. Também peço oração para a Rádio Boa Notícia, que estão passando culto do servidor da rádio, também no FM, levando o amor, a palavra de Deus mais longe. Vamos lá, Pai, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades. Pai, eu não sou melhor que ninguém só porque estou aqui, Pai, falando com esse povo, falando com os irmãos da FM, da web. Pai, eu sou como essa pessoa que muitas vezes está pensando em se matar, em tantas outras coisas, Pai. Leva, Pai, leva o amor no coração dessa pessoa. Pai, tem uma pessoa nesse momento doente, ouvindo essa live, ouvindo a rádio, Pai. Leva a cura, leva a libertação nesse momento. Nós te pedimos, Pai. Aonde chegar esse áudio, leva a paz, leva o amor. Abençoa meu Pai, Pai, vai estar pregando a sua palavra de Deus, Pai. Aonde chegar com a voz do meu Pai, Pai, leva libertação, cura e vitória. No nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém, Jesus. Esse louvor, enquanto estiver louvando o nome do Senhor com esse louvor, os irmãos que trouxe a oferta, aleluia, nesta noite. O Deus para abençoar a casa do Senhor, traga aqui na frente, aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não há ninguém.
Eu venho falar no valor que você tem. Eu venho falar no valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, bênção de Deus, né, irmãos? Deus tem se manifestado nesta noite, irmãos, aonde nós estamos aqui reunidos para louvar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero ler aqui, irmãos, nesta noite, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Vamos colocar de pé, irmãos, esta noite? Vamos dar uma esticada nas pernas. Depois estaremos ouvindo a palavra de Deus. No livro de Jonas, nesta noite, onde Deus tem colocado no meu coração, quero compartilhar juntamente com os irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Que Deus venha manifestar do teu poder neste lugar. Culto de Santa Ceia, irmãos. Uma palavra bem própria, Santa Ceia, mas Deus tem colocado no meu coração. Aleluias. Glória a Deus. Aonde nos diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Anitas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Pode tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aqui Deus, irmãos, Ele fala com Jonas, um profeta. Ele falava do amor de Deus e pregava. Mas Deus agora, irmãos, escolhe Jonas para ir na cidade de Nínive, para pregar para aquele povo. Mas não uma palavra doce, irmãos. Uma palavra que agrada. A palavra do Senhor aqui é pregar contra Nínive. Então quer dizer contra o que eles estavam vivendo. E o que eles estavam vivendo, Deus não estava se agradando. Porque era um lugar, irmãos, o que eles aceitavam ali entrava. O que eles não aceitavam, eles não deixavam entrar. E se era bem recebido, podia entrar. Se não, eles matavam ou faziam algo terrível. E ali agora Jonas, irmãos, Deus fala com Jonas: levanta-te, Jonas, te ponha-te em pé e vá à cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas, irmão, se levantou, mas ele desce, aleluia, até Jopes e pega um barco, não para Nínive, mas para a cidade de Tarso, para o outro lado. E ali ele vai naquele barco, irmãos, fugindo da presença do Senhor. E muitas vezes nós fizemos isso, irmãos, fugimos das promessas de Deus. Deus nos pede algo, nós vamos para o outro lado. E aqui Jonas, irmãos, tremeu as bases. Quando ele falou Nínive, Jonas já disse: não, eu para esse lugar jamais eu irei. Eles são terríveis lá. Lá eles matam, eles fazem isso e fazem aquilo. Eu não vou mesmo. Talvez Jonas pensou. Então ele desce, irmãos, a Jopes e pega um barco. E quando ele entra naquele barco, irmãos, ele procura um porão. Ele desceu lá embaixo e lá ele diz: aqui ninguém vai me enxergar.
Por que ele disse ninguém vai me enxergar, irmãos? Aleluia. Porque certamente, irmãos, ali naquele barco tinha alguém, aleluias, que adorava a Deus. E se ele adorava a Deus, irmãos, Deus poderia usar e dizer para ele: Jonas, tu pegou o barco errado, Jonas, não é para cá, é para o outro lado. Mas ele disse: aqui ninguém vai me enxergar aqui embaixo. Aleluia. E lá ele agarra no sono, irmãos, dorme. Diz na palavra do Senhor. E aquele barco, irmãos, agora ele começa, irmãos, a passar por uma grande tribulação. Porque diz na palavra do Senhor que Deus manda um grande vento sobre aquele mar. E as ondas do mar começaram a se levantar e batia contra aquele barco, irmãos, e aquele barco estava pronto a despedaçar no meio do mar. Aquele povo, irmãos, entrou por uma grande tribulação. E eles estavam apavorados dentro do barco. E eles não sabiam o que faziam mais. Então começaram, irmãos, a lançar o que tinha, aleluia, de peso fora ao mar. Mas mesmo assim não resolvia. E ali, irmãos, se passou aquele vento e não acalmava e não tinha maneira. E eles apavorados: nós vamos morrer tudo. Mas diz a palavra do Senhor que o capitão, irmãos, agora ele desce ao porão para ver o que tinha lá embaixo, que eles pudessem se desfazer daquilo lá. E quando ele desce lá, ele vê Jonas dormindo tranquilo. Glória a Deus. Aleluias. E Jonas dormindo, irmãos, lá embaixo. Porque ele sabia, irmãos, o que estava aqui ia acontecer. Então Jonas disse: eu não quero nem ver mais nada, eu quero descansar, e quando chegar lá em Tarso eu acho um rumo e me vou a tal lugar, e aí eu não quero mais saber de mais nada. Mas quando Deus, irmãos, coloca algo na vida do homem, quando Deus, irmãos, coloca algo nas tuas mãos, irmão, pode ir para onde você quiser, pode fugir, pode fazer o que quiser, mas quando chega o momento, Deus, ele diz: não chegou a tua hora. E ele vai lá e chacoalha aquele homem, ele sacode, diz: o que está fazendo aí, homem? O barco está pronto a se quebrar e você agarrado no sono. E ele já se preocupou, irmãos. E quando ele sobe lá para cima, ele já está sabendo por que está dando aquele grande, aleluias, tempestade. E ele disse: me lance ao mar. Se me lançar ao mar, tudo vai cessar. E ele disse: mas de ocupação tu és, homem? Ele disse: sou hebreu e temo ao Senhor. Então ele reconheceu o erro, irmãos, que ele estava ali, mas ele não admitiu, irmãos, fazer a vontade do Senhor ainda. Ele disse: é melhor eu morrer do que eu ir àquela cidade. Então me lance ao mar, que o mar cessar. E eles temeram e disseram: não vamos, aleluias, levar nas nossas mãos sangue deste homem. Aleluia. E a um deles vai dizer: vamos lançar sorte. E se a sorte cair sobre este homem ou a qualquer um, talvez, aleluia, nós vivemos algo que podamos fazer. E eles lançaram a sorte, irmãos. Não sei se lançaram a moeda para cima, não sei se fizeram algo ali. Uns de antes lançavam a garrafa e girava e caía na pessoa, e talvez ali eles resolviam o problema. E lançaram a sorte, irmãos, e cai sobre Jonas. E Jonas novamente disse: me lance ao mar, e tudo cessará. E eles, irmãos, temendo, pegaram Jonas, irmãos, e lançaram ao mar. E diz a palavra do Senhor: quando eles lançam Jonas, veio um grande peixe e traga Jonas, e ali engole Jonas. E cessou, irmãos, aquele vento. E aqueles homens, irmãos, tiveram grandes temor. Mas ali, irmãos, começa a história de Jonas.
Então não adianta, irmãos, que é para mim fazer, irmãos, não é para o irmão Carlinho fazer. O que é para o irmão Carlinho fazer não é para o presbítero Elias. É para ele. É para mim. Então não era para aquele povo, irmãos, estar passando por aquela dificuldade ali. Era simplesmente Jonas obedecer e ir fazer a vontade do Senhor. E não ia acontecer nada. Mas mesmo assim, irmão, Jonas temeu. E muitas vezes nós tememos também de fazer algo para Deus. E quando Jonas, irmãos, está lá no fundo do mar, diz a palavra do Senhor, lá no abismo do inferno já. E diz a palavra do Senhor que ele clamou em espírito e pediu uma nova chance ao Senhor. No 2 diz, e orou Jonas ao seu Deus, na entranha daquele peixe, e disse, na minha angústia, clamo ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno, clamei, a tua voz, minha voz ouviu. Então ele pediu uma nova chance, irmãos, lá das profundezas. Então o que quer dizer, irmãos? Tu pode estar no limite, mas se tu clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Tu pode estar dizendo assim, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução, tudo está acabado, porque eu não fiz o que o Senhor pediu para mim. Não, faça que nem Jonas, peça uma nova oportunidade. E quando ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu ele, lá daquele ventre 3 dias e 3 noites, o Senhor pega aquele peixe, irmãos, e começa a andar em direção à cidade de Nínive. E quando chega, irmãos, lá na cidade de Nínive, aquele peixe, irmãos, ele devolve Jonas novamente à vida. Aleluia. E a história de Jonas, irmãos, começa. Aí Jonas, irmãos, ele estava preparado para entrar na cidade de Nínive. Porque naquela cidade, irmãos, eles tinham uma lenda que iria sair um lá do mar. Aí eles iam acreditar. E aquele boato correu, que ele tinha saído de dentro do mar. E ele veio, irmãos, e chegou na cidade de Nínive. E quando ele entra na cidade de Nínive, irmãos, ele começa a pregar por 3 dias. E ali ele pregou a palavra do Senhor, irmãos, e dizendo, se arrependa de tudo que vocês fizeram e do que vocês estão fazendo. E ali ele entrou, irmãos, pregando que vocês estão fazendo errado. E o Senhor já não aguenta mais e vai destruir essa cidade. E aquilo ali foi indo, irmãos, e Jonas foi entrando. E a palavra do Senhor foi pregada. E quando Jonas pregou a palavra do Senhor, ele se retirou daquela cidade ali. E ele, irmãos, pregou a palavra, não aconteceu nada com ele. Mas mesmo assim ele não estava agradando, irmãos, que Deus tinha mandado ele para aquele lugar. Ele, daí da palavra do Senhor diz, irmãos, que ele subiu do alto só para esperar o Senhor destruir com aquela cidade. Ele disse, a minha parte eu fiz, preguei e falei para esse povo. Mas aquela palavra, irmãos, que Jonas pregou, colocou um grande temor na vida daqueles homens e mulheres e crianças na cidade de Nínive. E ali começou aquele comentário a andar, irmãos, e chega até o rei. E quando chega no rei, irmãos, o rei, ele também entra num grande temor. E ele agora diz, vamos proclamar um grande jejum. E talvez esse Deus tenha misericórdia de nós e não faz o mal cair sobre nós. Então ali ele disse, nem criança, nem, aleluia, os animais, aleluia, do campo, coma e beba, até que o Senhor nos livra desse mal.
E eles se jogaram, irmão, se vestiram de pano de saco e se jogaram ao chão. E ali, irmãos, proclamaram aquele jejum. E o Senhor olhando, irmãos, para aquele povo, e o Senhor se arrependeu do mal que ia fazer e não fez. E Jonas lá em cima olhando, e ele viu que se passou aqueles dias, irmãos, e ele lá esperando. E o Senhor olha para Jonas. Jonas estava debaixo de um zimbre ali, pouca sombra. E o Senhor então bota ali, nasceu uma plantinha. Aquela planta, ela cresceu, irmãos, no mesmo dia, e fez uma sombra sobre ele. Ele se agradou com aquilo ali. Mas no outro dia, irmãos, o Senhor enviou um verme, e aquele verme come aquela planta, e ela secou. E Jonas, irmãos, vendo aquilo ali, pediu a morte. Se era para viver daquele jeito, ele preferia a morte. E ele disse, o Senhor disse, é razoável pensar assim, Jonas. Tu se preocupou com uma planta, Jonas, que não te custou nada, Jonas, que nasceu num dia e ela cresceu, no outro dia morreu, mas tu não fez nada por ela. E não tem compaixão daquele povo e aquelas crianças que estavam lá inocentes. Jonas pregou, irmãos. Vamos colocar de pé. Mas ele fez uma pregação, irmãos, e Deus teve que trabalhar no coração de Jonas ainda. E muitas pessoas, irmão, no dia de hoje, elas fazem isso. Elas pregam a palavra, mas elas não creem o que estão pregando. Eles estão pregando, irmãos, mas eles não estão crendo na própria palavra que pregam. Será que vai ter a entrada lá no céu? Jonas, irmãos, teve essa primeira oportunidade, teve a segunda chance e a terceira lá em cima que Deus mostrou para ele, porque ele fez a obra do Senhor sem vontade, irmãos. Vamos fazer a obra de Deus, irmãos, com fé. Vamos fazer a obra de Deus, irmãos, pregar a palavra com certeza, pregar a palavra do Senhor, que ela vai fazer efeito. Ali Deus, irmãos, ele queria ver aquele povo, irmãos, se arrependendo do mal. Não é que Deus queria destruir aquela cidade, mas ele queria ver aquele povo mudar. E muitas vezes nós estamos pagando um preço, irmãos, porque nós estamos pregando a palavra de Deus, mas nós não estamos pregando, irmãos, aleluia, para ver o povo se converter. Nós estamos pregando a palavra muitas vezes, irmão, para ver o povo sofrer e dizer, irmão, eu quero ver até onde ele vai. Eu quero ver se ele vai vencer. Eu quero ver se ele vai permanecer. Muitos estão vendo assim, irmão, a visão. Eu vou pregar hoje a palavra de Deus, mas eu quero pregar ela com o povo venha ouvir. Mas ele não está pregando, irmãos, para o povo se converter. Ele não está pregando, irmãos, para o povo receber. Ele está pregando, irmão, a palavra de Deus para ver onde que a pessoa vai aguentar, como é que ela vai se portar. Assim foi Jonas. Ele pregou, irmãos, a palavra de Deus, e se retirou e foi lá para ver o povo, se ver o povo ser destruído. Não, irmãos, nós temos que pregar a palavra com amor. Nós temos que pregar a palavra, irmãos, com certeza que ela vai fazer efeito no coração, e essa pessoa vai mudar, irmãos, ela vai, aleluia, um dia entrar no reino do céu, como aquele povo, irmãos, ali era um povo sanguinário, um povo, irmãos, que não tinha dó de nada, mas eles se converteram dos maus caminhos, e o Senhor olhou e se agradou e disse, não vou fazer o mal que eu ia fazer, não vou. Aleluia, Senhor, meu grande Deus. Mais uma vez te agradeço por esse dia, Senhor, ter nos concedido, ter nos abençoado. E pela tua palavra, Senhor, que nós temos pregado nesta noite. Aonde, Senhor, Jonas, Senhor, ele no primeiro dia, Senhor, ele temeu, Senhor. E ele fugiu, papai. Mas ele ali mesmo assim, Senhor, ele foi, Senhor, papai querido, ganhou a segunda oportunidade. E aonde ele pregou, Senhor, da tua palavra, mas mesmo assim, ele pregou e não creu do grande
grande milagre tu ia ter feito. Mas que nesta noite, Senhor, eu creio que a tua palavra ela vai ficar gravada no coração do teu filho, e que eles possam, Senhor, vencer, e que eles possam conquistar, Senhor, e permanecer na tua presença, te adorando e exaltando o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Hoje nós vamos fazer a Santa Ceia, irmãos. Aleluia, os irmãos. Aleluia, que não